Eu vou fazer uma apresentação sobre um pouquinho sobre a B3. O pessoal da B3 me falou que eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, mas que alguns de vocês talvez já tenham visto essa apresentação que é mais institucional. Então eu vou passar por ela bem rapidinho. Vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória dentro da B3, como que eu brinco que eu sou cria da B3, então eu saí da faculdade, do mestrado e vim para a B3, então eu conto para vocês um pouquinho de como que foi essa trajetória e vou falar um pouco sobre um dos principais serviços aí que a B3 oferece, que é o serviço de contraparte central, que eu falo que é um dos corações da B3, que é um dos principais serviços que a B3 oferece para o sistema financeiro do Brasil e que facilita aí muitas das várias transações que a gente faz com vários dos nossos ativos à disposição no país. Então, essa é um pouco da nossa agenda. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Acho que eu vi aqui que a gente está com 70, quase 80 pessoas. Acho que para facilitar um pouco da dinâmica, no final a gente faz as perguntas sobre qualquer um dos temas. Vai ser um prazer responder. E o Douglas, que também é da B3 e está comigo aqui, vai falar um pouquinho sobre o processo de seleção de estágio também, tá? Então, vamos lá. Qualquer problema que tiver na apresentação, vocês me avisam aí, porque eu não estou usando muito Zoom, então pode ter algum probleminha, tá? Sobre a B3, a gente é uma empresa, a gente fala que a gente é a Bolsa do Brasil. Hoje a gente tem vários concorrentes em diversas partes, em diversos serviços que a gente oferece, mas como uma bolsa verticalizada, a gente é a única empresa. Então a gente costuma dizer que a gente é tão complexa e diversa quanto o país e o Brasil. Então, o nosso objetivo e a nossa existência é para trazer transparência, inteligência e confiança para todas as transações que passam por dentro da nossa infraestrutura. Então, a gente está aqui para servir os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente falar sobre como que são os nossos participantes. A B3, como vocês conhecem, ela é resultado da fusão entre a antiga BMF Bovespa e a CETIP, mas antes disso a gente foi unindo aí várias e várias empresas desde 1890. Então tem a Bovespa, a BMF, a CETIP e tantas outras que a gente mostra aí nesse quadro desde 1890, a primeira Bolsa Livre do Brasil lá atrás. E por isso que a gente fala de vários ativos que passam aqui por dentro da B3, que são as ações, os derivativos, a renda fixa e várias outras infraestruturas, como imóveis, veículos. Eu mesma agora estou trabalhando com o mercado de energia, que passa a entrar para dentro do nosso portfólio de serviços oferecidos dentro da B3. Tudo isso suportado por um pé, né, de tecnologia muito forte. Então, a gente está aqui trabalhando sempre com muita tecnologia e muito risco para gerar sempre serviços para cada um desses ativos. Hoje nós somos a 6ª maior bolsa do mundo, né, na frente aí de duas americanas, às vezes dá uma mudadinha aí no índice, então a gente sempre fica um pouco na dúvida, mas são 2 americanas, a ICME, uma chinesa e duas europeias, que é a Deutsche e a London, né? Então a gente sempre gosta de falar um pouco disso, porque a América do Sul está sempre aí um pouco escondidinha e é sempre uma honra para a gente estar discutindo com essas instituições quais são as melhores práticas do mercado financeiro no mundo, e a gente sempre tem uma cadeirinha lá para discutir as melhores práticas de risco, as melhores práticas de gestão, de como a gente atua em cada um desses mercados.
Então, para a gente é sempre uma honra falar disso e mostrar como a gente tem feito um bom trabalho em cada um em cada uma dessas verticais. A gente também tem participação no Chile, na Colômbia, no Peru e no México. A gente não tem parte na operação, mas a gente tem ativos, né? A gente comprou ações em cada uma das bolsas desses países, tá? A nossa causa, como empresa, passa por conectar, desenvolver e viabilizar o mercado financeiro e de capitais no país para potencializar o crescimento do Brasil. Então, isso explica muito do fato de estarmos em muitos mercados, de ser o que a gente chama do nosso core business, que são as ações e os derivativos que são mais conhecidos por vocês, e de estarmos entrando em tantos outros mercados, onde a gente julga que podemos ser utilizados como instrumentos e como e que nossas capacidades e nossos serviços podem ser utilizados para gerar ainda mais desenvolvimento, trazer mais transparência para cada um desses setores, né? Nomeando aqui seguros, energia, imobiliário e veículos, né? Então, a gente está com esse objetivo muito focado nessa causa. E para trabalhar para trabalhar essa causa, a gente traz os nossos valores, que são atitude correta, proximidade e satisfação do cliente, ambiente para as pessoas se desenvolverem, abertura e colaboração, solidez e credibilidade operacional. Hoje vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre solidez e credibilidade operacional, que é esse serviço onde a gente é bastante reconhecido e que faz parte de algo que vocês já confiam e que vocês acreditam que acontece, que é a contraparte central. Eu sou Ana Beatriz, eu tenho 32 anos, nasci em Goiânia, morei lá aos primeiros 17 anos da minha vida, 17? Não, um pouquinho mais, 18, e aí eu fui fazer economia na Universidade de Brasília, me mudei para Brasília, fiquei lá na verdade eu me mudei para Brasília um pouquinho antes, fui me preparar para o vestibular lá, e fiquei em Brasília por seis anos. Então, eu fiquei 2 anos antes, me preparando para o vestibular, me formei em economia lá. E aí, nos últimos 2 anos da faculdade, a economia são 4 anos, nos últimos 2 anos da faculdade, eu estava muito interessada em econometria, que são os modelos estatísticos mais específicos, digamos assim, para a economia. E aí a faculdade entrou de greve, algo que quase nunca acontece nas federais, vocês, né, não têm essa experiência também. E na economia, o mestrado, ele é uma prova única. Não sei, eu acho que eu já até esqueci o nome da prova, mas é uma prova única, classificatória. Conforme você fica classificada, as universidades vão te chamando para você ir fazer o mestrado lá. E aí, por causa da mistura do atraso no calendário por causa da greve, naquele ano eu ia ter um problema de fazer o mestrado em economia, e como eu estava gostando muito das matérias de econometria, eu decidi então que eu ia fazer estatística. Fiz provas no Brasil inteiro para o mestrado de estatística e acabei passando no mestrado de engenharia elétrica na PUC-Rio, que tinha uma área de concentração em métodos de apoio à decisão. E aí lá eles eram bem focados em estatísticas e métodos computacionais para apoio à decisão. E aí eu fui fazer esse mestrado lá na PUC-Rio em engenharia elétrica, mas eu não entendo nada de engenharia, então não precisam me perguntar nada sobre engenharia. Eu estudei só a parte de estatística e algumas coisinhas relacionadas a redes neurais e fuzzy. Então, o meu mestrado foi todo na parte de estatística. Eu costumo brincar que eu fiz estatística para a gente não ter muitas confusões. E fiquei lá por 2 anos no Rio.
No finalzinho do meu mestrado, eu não sei como que funciona aqui na engenharia da USP, mas lá na engenharia da PUC a gente costuma fazer vários grupos de consultoria. E aí, principalmente na elétrica, as empresas elétricas elas têm que gastar 2% da sua receita em P&D. E aí eles ficam contratando as universidades para fazer essas consultorias de P&D. E aí a gente tinha vários desses grupos que ficavam fazendo consultorias para auxiliar na bolsa, porque ninguém merece viver de bolsa do CNPq, única e exclusivamente. E eu fazia parte de um desses grupos. E por um acaso a bolsa, então, naquela época BMF Bovespa, estava precisando de contratar consultoria também, mas para validar um modelo de risco. Exatamente o modelo de risco que eu vou apresentar para vocês hoje. Não tinha nada a ver com P&D, mas eles queriam pessoas muito quantitativas. E contrataram o pessoal do Rio. E eu vim para a Bolsa para poder fazer a validação desse modelo. Fiquei 1 ano, o que atrasou a defesa da minha tese, da minha dissertação, e eu ficava uma semana aqui em São Paulo, uma semana no Rio, uma semana em São Paulo, uma semana no Rio, e por fim surgiu uma vaga aqui na B3, aí eles pediram para me efetivar, agora não mais como consultoria, mas como funcionária da B3, então eu fui efetivada como especialista em risco na B3. Isso foi em 2013. Então, antes mesmo de eu terminar o mestrado, porque com esse negócio de ficar uma semana lá, uma semana aqui, eu não conseguia escrever a dissertação, então eu ficava numa dissertação, meu mestrado foi quase um doutorado, eu demorei 3 anos para terminar o mestrado, e aí eu consegui a vaga para trabalhar na Bolsa. E aí eu trabalhei na Bolsa, 6 meses depois que eu já estava efetivada, eu finalmente consegui defender, e terminei, então acabei, parei de voltar para o Rio, e estava efetivada aqui. E fiquei 2 anos como especialista. Depois de 2 anos como especialista, surgiu a oportunidade de eu ser promovida. Então, me tornei superintendente de risco. Eu tinha uma equipe de mais 3 pessoas. Durante muito tempo, nós fomos ou economistas, ou estatísticos, ou engenheiros, ou matemáticos. Então, nós éramos 4, sempre bastante técnicos, e nossa função, que era a minha antiga área, vou contar um pouquinho para vocês depois, a nossa função era, e essa área existe até hoje, né? A função deles é validar os modelos de risco da B3. Então, todos os modelos de risco hoje que estão em operação na B3, eles são validados por uma área independente, que é essa área, para que a gente tenha certeza de que o modelo escolhido ele foi um modelo conceitualmente que faça sentido conceitual, que aquele modelo ele responda as perguntas para as quais ele foi definido e numericamente também ele esteja compliant, né? Ele esteja ajustado. Então, em termos mais simples, ou mais palpáveis, né, na verdade, que a distribuição escolhida era a distribuição correta, que a gente não está colocando uma distribuição normal, onde, na verdade, deveria ser uma distribuição T ou vice-versa. Então, a gente faz todos esses testes para todos os modelos de risco que a B3 precisa implementar. Há 2 anos atrás, eu saí dessa área, eu fui para uma outra área, que é a área de produtos. Então, hoje eu sou responsável por estudar outros mercados onde a B3 ainda não tenha um serviço estabelecido ou não tenha produtos que sejam de prateleira. A gente estuda esse mercado, entende se faz sentido para que a B3 tenha um produto lá, se a B3 tem valor agregado para aquele mercado, se a gente vai ajudar no desenvolvimento daquele mercado. Se a gente entende que sim, a gente monta um plano, desenvolve o produto e então oferece o produto para aquele mercado. Hoje eu sou responsável por essa área que faz esse estudo e por isso superintendente de novos negócios. E o novo negócio que a gente está focado hoje é o mercado de energia elétrica. Então hoje eu estou um pouco mais próximo desse mundo, né? Além disso, então eu tenho já
8 anos de B3 aí. Quando eu entrei, jamais achei que eu fosse ficar tanto tempo em um lugar. Eu entrei, eu era completamente, como que eu vou falar? Acadêmica, assim, então era bem estranho estar numa empresa e tudo mais. E a empresa foi mudando com o tempo, né? Então também as coisas, assim como eu. E acho que além disso, hoje eu faço um outro trabalho, que é um trabalho de diversidade dentro da B3, né? Então eu sou membro do grupo Próxima, que é o grupo de diversidade da B3. A gente tem outros grupos de diversidade, esse é o grupo com que eu me aproximo mais e faço todo um trabalho também paralelo ao meu dia a dia com eles. Antes eu viajava mais, essa foto também era quando eu ia para o escritório, eu ia mais ao cabeleireiro, eu usava outras roupas também. Hoje eu fico mais em casa vendo Netflix, acho que como todo mundo. Acho que é isso sobre mim. Quem tiver mais perguntas também no final, vai ser um prazer. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a minha vida passada na B3, que é esses modelos de risco, que eu acho que é o que é a alma da B3, tá? Acho que por trás de todo o produto da B3 que a gente compra, tem um pouquinho disso, e é o que eu acho que é o maior charme, e é o que acontece lá dentro que ninguém sabe. Não sei se todos vocês estão sabendo, a gente não, né? Na verdade, foi o Jovem Nerd, ele está lançando uma série com 3 episódios de a história da B3 e o que acontece nos nossos sistemas, o que aconteceu, como que evoluiu. É um outro olhar. E hoje eu queria também falar sobre esse outro olhar, o que acontece lá dentro depois que você compra a sua ação ou alguém compra uma ação, o que a gente faz lá dentro, né? Porque a gente não compra, a gente não vende, a gente não pode fazer nada disso. Então, o que afinal as pessoas que trabalham na B3 estão calculando todos os dias? A principal função da B3, então, é essa palavra complicada, que é contraparte central, que é assumir o risco de crédito, que a gente fala, de todas as partes de qualquer transação que aconteça, né? Alguns mercados não têm essa característica, mas os que a gente conhece, em geral, têm. Então, a gente, B3, assume o risco de crédito das transações de câmbio, de ações, de opções e dos contratos derivativos, que são o mini dólar, mini juros e mini IBOV, que está na moda aí todo mundo negociar. Então, mais ou menos como que é isso? É assim, quando você compra um carro ou quando você compra uma casa, a gente sempre passa por esse dilema de você assina antes ou você paga antes, porque, né, a dinâmica não é simultânea e alguém pode falhar nesse processo. E se eu pago e o cara não assina, e se eu assino e o cara não paga, e como que fica esse processo de você poder ter a falha entre uma das partes. O trabalho da B3, então, é exatamente eliminar isso quando a gente está falando de ações ou de qualquer outro ativo. A B3 passa a ser comprador de todo vendedor e vendedor de todo comprador. O que isso significa? Que você pode comprar ação, você não sabe de quem você está comprando na verdade, e se esse vendedor ele não te paga, não entregar a ação, você não está nem um pouco preocupado, porque a responsabilidade de te dar essa ação é da B3. E a B3 se compromete com isso. Então, esse é o serviço de contraparte central que a B3 assegura e vende no Brasil. Tá bom? Então, em grandes linhas, é isso. E como que a gente faz isso, né? Por que a gente faz isso? Existe um modelo de risco todo calculado aí para que isso aconteça. Então, eu vou falar aqui, de forma simples, quais são por trás disso, o que tem. Existe o que a gente chama de uma camada de garantias para tratar um evento de falha, uma estrutura de salvaguardas e uma sequência de uso de colaterais. Então, hoje a gente vai falar o que acontece se você não pagar a sua garantia
ou se a corretora que você usa não pagar a sua garantia, como que a B3 faz para garantir, para ter certeza que no final você vai receber a sua ação. E aí a gente tem uma estrutura de incentivo por trás, né, de toda essa gestão de inadimplência para garantir que todo mundo faça a sua parte, tá? A primeira coisa é que a gente tem uma estrutura de participantes. Então, a gente tem os clientes da B3 e os clientes dos nossos clientes. Então, vocês, ou eu, ou todo mundo que compra uma ação é o que a gente chama de cliente. E o cliente, ele responde para a corretora. Então, você sempre vai comprar uma ação, você não liga na B3, você liga para a sua corretora. E essa corretora, ela também responde para uma outra pessoa, que é o que a gente chama de membro de compensação. E esse membro de compensação, que é, então, o cliente da B3, que está aqui representado pela Câmara BMF Bovespa. Então, na verdade, o cliente da B3 é o membro de compensação. O cliente do membro de compensação é a corretora. E o cliente da corretora somos nós. Então, e cada uma desse, né, olhando de baixo para cima, o responsável pelo cliente é a corretora, o responsável pela corretora é o membro de compensação, e o responsável pelo membro de compensação é a B3. E isso garante com que cada um vai olhar para o seu cliente e ver o risco dele, né? Que é o que a gente agora está falando bem mais de Know Your Customer. Então, conheça o seu cliente, avalie se ele é um bom cliente, veja se ele vai trazer risco para o seu negócio e garanta que ele vai pagar a parte dele para que ele não traga risco para o todo. E cada um desses clientes vai ter que pagar uma margem inicial para a gente garantir que, se existir uma falha, ela vai poder ser paga pelos de cima. Então, o que a gente tem, na verdade, é que os clientes, eles pagam uma margem inicial. Nós, quer dizer, eu, que sou uma cliente muito pequena, quando compro uma ação, não pago uma margem, porque eu compro muito pouco. Mas se você for um grande cliente e comprar, por exemplo, milhões, provavelmente a sua corretora vai pedir para você pagar uma margem relacionada a essa quantidade de ações que você comprar. E assim por diante. Então, quando uma corretora como, por exemplo, a XP ou o Itaú ou o Bradesco, que tem muitos clientes pequenos, eles juntam toda a posição desses clientes pequenos e eles têm que pagar margem dessas ações todas que os clientes estão pagando. E aí, o membro de compensação tem que pagar o que a gente chama do saldo operacional. Então, todos os dias a gente faz uma conta, fecha o dia, a gente terminou o dia, a B3 calcula quanto que existe de cada carteira, quanto você negociou. A gente olha lá e fala assim, então quer dizer que a Ana Beatriz negociou 1 milhão de Petrobras. Ela vendeu 1 milhão de Petrobras. Se ela não entregar 1 milhão de Petrobras, a gente vai ter que comprar 1 milhão de Petrobras. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso se, né, acontecer assim, assim, assado. Existe, que é a próxima parte do que eu vou mostrar para vocês. Mas baseado nisso, a gente então... Eu acho que não. Tem algum microfone aberto. Pode. Então... Aqui fora. Está resolvido, pode continuar. Tá. E aí, baseado, então, em como que foi a negociação de cada pessoa em cada dia, a gente faz uma conta pedindo para que você deposite uma garantia. E assim a gente faz também baseado em como que foi a negociação de todos os clientes das corretoras, que é a garantia operacional, não operacional e o fundo de liquidação. E a mesma coisa é para o caixa da B3. A B3 tem um dinheiro também que ele está separado, único e exclusivamente, para caso aconteça uma falha muito grande e a gente possa comprar ou
né, pagar a falha de alguém. Então, só para a gente tentar deixar isso um pouco mais palpável. O que acontece? A gente vai pegar uma carteira, que no caso é a minha carteira, e eu vou falar assim, a Ana comprou, vender é mais fácil. A Ana vendeu 100 ações de Petrobras. Quando fechar o dia de hoje, que eu tiver vendido 100 ações de Petrobras, existe uma estratégia de encerramento dessa carteira. Então, para cada tipo de ativo da B3, que a B3 negocia, existe uma forma da gente encerrar da gente liquidar esse ativo. Ela é dada. Então, eu vou lá e falo assim, ó, então, para ações da Petrobras, a gente vende 10 ações por dia. Então, eu vou vender 10 no primeiro dia, 10 no segundo, 10 no terceiro e assim por diante. Como são 10 dias considerados para uma pessoa que falha, uma pessoa que dá default, que não cumpre com as suas obrigações, eu tenho 10 dias para acabar com a carteira dela, para liquidar toda a carteira dela. Se ela só tem 100, 10 por dia, tudo certo. Eu faço isso. O que pode acontecer nesses 10 dias com o preço dessa ação? Qualquer coisa. Então, eu considero 10 mil cenários possíveis de preço de Petrobras. E eu rodo essa estratégia de liquidação, ou seja, de como eu vou acabar com a carteira, como é uma carteira de venda, eu preciso zerar essa posição, eu estou comprando ações para zerar a posição da Ana, eu vou considerar todos 10 mil diferentes preços de Petrobras. E quais são os modelos para a gente gerar 10 mil preços? Para cada tipo de ativo, a gente tem modelos estatísticos diferentes para gerar preços de cada um desses ativos. Então, para cada ativo, a gente gera 10 mil preços, roda as estratégias de liquidação e pega o pior valor de risco. Esse pior valor de risco é o valor da garantia que o investidor vai ter que depositar. Então, no dia a dia, todo mundo, voltando um pouquinho, no dia a dia, todo mundo deposita esses valores para a B3. Tá? Então, o investidor deposita a sua margem inicial, durante o dia, se ele negocia muito, ou ele ou a corretora tem que completar isso. Tanto a corretora quanto o membro de compensação tem valores fixos depositados nesses dois lugares, no fundo e no GMNO, e a B3 tem um valor fixo também dedicado ao caixa. E assim a gente garante que, se alguém falhar, a gente vai conseguir pagar a contraparte. Então, por exemplo, se um cliente falha, o que a gente faz? A gente pega as garantias desse cliente que falhou e usa para comprar ou vender, ou enfim, para garantir que a contraparte dele não seja lesada, não seja prejudicada. Mas a quantidade de dinheiro que ele deixou em garantia não é suficiente. O que eu faço? Eu uso, então, as garantias que a corretora que ele usou tem depositadas. Mas as garantias que a corretora dele também depositou não são suficientes. O que eu uso, então? Eu uso, então, as garantias que o membro de compensação dessa corretora depositou. Também não é suficiente. O que eu uso? Eu uso a contribuição da B3 para o fundo de liquidação. Se ainda assim não for suficiente, eu uso todo o fundo de liquidação. Então, aqui nesse momento, a gente tem o que a gente chama de o mecanismo de
todos os membros de compensação agora vão se tornar responsáveis por essa inadimplência. E por último, a gente usa o caixa da B3. Então, a B3, então, vai pagar por essa falha. Se ainda assim a B3, esse caixa, né, dedicado não for suficiente, então a B3 começa a vender os seus ativos. Então, ela começa a diminuir, né, a vender outras coisas, usar outros caixas, diminuir suas despesas, enfim, fazer outro tipo de economias para pagar isso. Mas o importante é saber que a B3 ela vai cumprir. A gente nunca precisou usar essa estrutura de salvaguardas desde que a gente instituiu esse serviço. E a gente sempre fala que a gente nunca precisou usar porque pela qualidade dos nossos modelos. Então, os nossos modelos, eles são sempre ajustados, eles são sempre calibrados para que a gente consiga sempre estar vendo os riscos atuais que a gente tem. Então, a gente passou agora, a gente sempre falou que os nossos principais pontos de estresse tinha sido 2008, quando o nosso modelo foi levado a estresse muito grandes de volatilidades, onde a gente viu, então, se a gente estava enxergando aonde, né, os participantes poderiam quebrar e se viessem a quebrar, como alguns vieram a falhar, se as garantias eram suficientes, e foram. E agora a gente viu de novo no Covid, quando a gente teve os circuit breakers, que a gente teve aí quase três circuit breakers no mesmo dia, e isso faz com que a quantidade, né, de garantias necessárias nesse dia, que a gente pediu nesse dia, também fosse variar, e a gente não teve nenhum incidente, a gente não teve que acionar essa estrutura de salvaguardas. Então, aqui tem um trabalho aí que, para as pessoas, né, que gostam dessa parte mais quantitativa, mais matemática, mais de codificação, enfim, tem muitas áreas aqui dentro, desde estatística, matemática, de codificar tudo isso, de fazer análise de sensibilidade de tudo isso, de ver o mundo de quem está negociando e de ver como que a gente faz para que a estabilidade do sistema financeiro passe aqui dentro e a gente consiga ver tudo isso acontecendo no 0 a 0, no final de cada dia. Então, a gente brinca que entre um dia e outro, durante a noite, a gente vê tudo isso se zerando e começando de novo, tá? Então, essa parte dos modelos, ela é rápida, assim, né? São duas coisas, 10 mil cenários que são avaliados por uma estratégia única, mas que são carteiras complexas e que a gente tem que avaliar os parâmetros aí todos os dias. É isso. Douglas, quer falar agora? Quer que abrir para perguntas? Você está no mudo, Douglas. Consegui. É que colocaram todo mundo no mudo e eu entrei no limbo junto com o pessoal. Vamos abrir, né? Como a gente está bem no tempo, vamos abrir para perguntas relacionadas a toda essa parte de contraparte central, né? Desculpa o pleonasmo aqui. E depois a gente entra nessa parte de carreira, para não ficar misturado os temas. O que você acha? Tá ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta. Se a pergunta pode mandar no chat. Se quiser me abrir o microfone também. Se quiser perguntar sobre carreira, sobre tudo que eu falei, fiquem à vontade. Bom, por enquanto que o pessoal não está mandando uma pergunta, eu tenho uma dúvida, Ana. Não sei se é exatamente relacionada a essa estrutura de salvaguardas, mas você comentou sobre os circuit breakers, né, que tiveram há um tempo atrás, né, com a crise da Covid. Eu queria entender melhor qual que é a importância assim,
de ter um circuit break quando tem muitas baixas no dia, e qual seria o impacto de não ter, assim, simplesmente de não ter? Tá. A importância, a gente sempre, uma outra coisa que a gente sempre estuda é o comportamento dos investidores, né? E a gente vê que os investidores, eles, quando existe uma assimetria de preços, sempre que os preços estão muito altos, eles não crescem na mesma velocidade que eles caem. Então, sempre, se você quiser depois estudar isso, é dizer assim, a velocidade com que os preços sobem é muito menor com que a velocidade que os preços descem. Isso é muito um efeito manada. Então, as pessoas, elas se desesperam quando os preços estão caindo. E eles começam a vender sem muito pensar o porquê que eles estão vendendo, porquê que eles estão se desfazendo daquela posição. Então, muito do circuit breaker é mesmo para as pessoas pararem e pensarem. Então, assim, quando dá os 10%, e esses 10% eles são de fato estudados, você quase nunca vai ver eu desconheço, uma subida de preço de 10% de uma ação, num único dia. Mas você conhece uma queda de 10% no preço, dado a essa assimetria. Esse é um fato, um fato conhecido do mercado. E aí você fala assim, para, respira, pensa, é isso mesmo. E aí se cai mais, a gente fala assim, não, agora respire e para mais. Então, o objetivo é de fato as pessoas pararem de venderem aquela posição exclusivamente na emoção. É só isso que a gente tá fazendo aqui. Qual que é e qual seria a consequência de não ter? É você ter uma formação de preço muito fora do fundamento, que a gente chama. É sempre importante a gente estar prestando atenção se o preço que está sendo negociado está próximo ao fundamento econômico, né? Então, é sempre que a gente está pensando aí, tem robôs negociando, que tem outras coisas acontecendo. Por que a gente fala que é muito ruim quando tem manipulação de preço? É porque o fundamento econômico está sendo esquecido. Então, isso é sempre um outro ponto que é muito acompanhado pela B3. Se o que está sendo incluído, mesmo que tecnologicamente, os modelos que estão sendo estudados estão levando em consideração os fundamentos econômicos. E quando você tem uma negociação que é muito mais emocional do que racional, os fundamentos econômicos estão sendo esquecidos. E isso não é saudável para o preço da ação e para o mercado em si, né? Então, naquele momento, é melhor, então, que pare o mercado por um dia e todo mundo respire, e no outro dia você volte com mais atenção aos fundamentos econômicos. Perfeito. Muito obrigado. E Nada. o Arthur Sequeira perguntou aqui no chat. Falou: olá, Ana, muito boa aula. Gostaria de saber como a B3 tem lidado com as evoluções tecnológicas, de uma bolsa ao vivo em cores para a internet e agora o avanço no uso de ciência de dados. A gente é um desafio e a gente está sempre tentando olhar para frente, né? A gente fala que... E é engraçado que as pessoas acham que a gente está mais... As fotos, eu acho que é mais glamuroso o passado, porque é engraçado que sempre que a gente pega... para mim é táxi, né? Ou quando eu conto para alguém que eu trabalho na bolsa, as pessoas perguntam como que é o Viva Voz, o pregão Viva Voz, e a gente não tem mais pregão Viva Voz, já tem não sei quantos anos, né? Acho que o último pregão Viva Voz foi em 2005, então tem muito tempo que a gente não tem mais. E a gente conseguiu fazer essa mudança muito, muito rapidamente. Assim, hoje a gente tem aí uma negociação muito rápida. Nossa negociação hoje é em torno de milissegundos. Então, entre você mandar uma ação e receber que ela foi executada, quando você está negociando via robôs, a gente está falando de tempos em torno de milissegundos, assim. Então,
a gente está aí entre as bolsas com os melhores tempos de negociação, onde os HFTs estão presentes, quase 50% dos nossos negócios são feitos por investidores internacionais, ou seja, eles, né, que mostra que eles estão vindo para cá e a gente está falando de bolsas que também são muito tecnológicas lá fora. E isso gera desafios também, né? Porque quando a gente fala que a gente tem aí ações que são mensagens, né, que são colocadas e a gente volta você coloca a mensagem, você tem o retorno do que aconteceu com ela em milissegundos, quer dizer que a gente tem muitos e muitos e muitos dados por aí para trabalhar. E como que a gente trabalha com isso, né? Então, quer dizer que a gente tem também muita informação dentro da bolsa referente para descobrir como que está acontecendo e como que é esse comportamento, né? E como que a gente melhora os nossos serviços. Então, assim, eu costumo dizer que a gente está respondendo bem, os nossos clientes, a gente consegue ver que a gente está respondendo bem olhando para fora, mas ao mesmo tempo é um desafio constante. Como todo bom cliente, eles também estão sempre pedindo mais. Então, eu acho que a tecnologia ela vai estar sempre puxando a gente para frente. Eu acho que essa questão dos dados vai ser sempre um desafio, porque cada vez mais a gente vai ter mais dados e a gente vai ter que trabalhar ainda mais em entender o que fazer e como fazer com esses dados. Então, assim, acho que a minha resposta seria: estamos bem, porque somos muito tecnológicos, estamos dando soluções tecnológicas, e conseguimos estar próximos das principais bolsas do mundo, mas isso acaba também por gerar aí vários desafios. Então, estamos na corrida também. Perfeito. Outra pergunta, agora do Gabriel Kendi, qual a perspectiva do mercado de bolsa de valores do Brasil? Ou seja, como a B3 está se preparando para uma eventual futura vinda de novos concorrentes no mercado brasileiro? A gente tem, assim, não é bem eventual, né? Igual eu falei, a gente já tem concorrência em vários mercados, então, dos que a gente atua. Então, acho que a gente está se preparando, tentando entregar um serviço cada vez melhor e mais próximo daquilo que atende ao seu cliente. Então, como eu falei, a gente tem um cliente que tem cliente. Então, a gente está sempre com a cabeça de entender qual é a sua necessidade e como que a B3 tem valor agregado para você. Como que a B3 gera valor agregado para você e como que a B3 pode entregar um valor agregado para você e para o seu cliente e no final do dia para o mercado financeiro como um todo ou para o mercado de energia como um todo. Isso só vai acontecer se a gente conseguir entender a sua necessidade, a necessidade do seu cliente, como que a gente pode introduzir tecnologias novas, tecnologias que facilitam o processo, mas também ensinar para você e para o seu cliente e para todo mundo, coisas que a gente aprendeu ao longo desses 100 e tantos anos e construiu ao longo desses anos, que é a transparência, a robustez, a confiança que os reguladores têm na gente e que a gente instituiu no mercado financeiro. Então, é dessa forma que a gente vem não só se preparando, como se colocando. Né? A gente já tem concorrentes em vários mercados, em outros a gente já nasce com concorrentes, em vários desses mercados que eu falei que a gente está entrando, a gente está nascendo com concorrentes, e a gente acha que isso é muito saudável, isso inclusive faz parte do que faz a gente cada vez melhor. Então, assim, vai ter e vai ter cada vez mais, e a gente está se colocando dessa maneira para atender cada vez melhor com essa visão.
muito legal. O Gabriel Simpione, ele perguntou também, acho que você já respondeu, relacionado à concorrência, mas muito obrigado, Gabriel, pela pergunta. E o Cristiano pergunta: vemos que o número de investidores de renda variável está crescendo exponencialmente nos últimos meses. Esse aumento gigante no número de negociações complica as operações da B3 de alguma forma? Se sim, como vocês estão se preparando para essa nova realidade no número de investidores do Brasil? Ela não gera complicação para a B3, a gente se preparou para esse crescimento, né? Na verdade, é um crescimento que a gente pediu muito, mas ela traz complexidades em termos de capacidade, né? Então, toda essa conta que você viu que eu falei, ela vai ser feita todos os dias. Quanto mais uma carteira tiver, mais uma conta será feita. Então, quando a gente se dimensiona, digamos assim, a gente sempre dimensiona a nossa capacidade tecnológica pensando nesse crescimento, tá? Então, basicamente é isso. Então, quanto maior o crescimento, maior a capacidade tecnológica que a B3 precisa para fazer todas essas contas para todo mundo. Para todas as carteiras que venham a serem abertas, né? Mais ou menos, acho que essa é a ideia. E a mesma coisa em número de negociações, né? Então, quanto maior o número de negociação, maior a capacidade tecnológica da B3 não, imagina, assim, de não cair, de receber todas as ordens, de executar todas essas ordens. Então, a complicação, ela é mais na capacidade de execução dos modelos do que necessariamente no modelo em si, né? E aí é um trabalho aí diário do pessoal de produção e negociação, de analisar essa capacidade e tá sempre aumentando ela. E graças a Deus vamos aumentar aí, tomara, cada vez mais, cada ano mais. Perfeito. Temos mais 3 perguntas aqui. Mas o Davi Maia, ele pergunta quais são os tipos de ativos você imagina que estarão em ascensão nos próximos anos: fundos de venture capital, empresas de tecnologia ou empresas de tecnologia, e agradece pela apresentação. Essa eu acho que eu vou ficar devendo, hein? Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu espero que nos próximos anos a gente consiga negociar muita energia elétrica. E aí agora eu estou sendo totalmente não parcial, porque eu estou falando de um negócio que eu estou começando agora. Mas não... Vou ficar devendo, não estou acompanhando, tá? Não sei como estão os setores, não sei te dizer. Sei que está tendo muitos IPOs, sei que tem muita gente começando os processos, a área de emissores da B3, o pessoal da Flávia Mouta lá, está trabalhando sem parar. Fico muito feliz, mas não estou acompanhando, não sei dizer como que está essa divisão por setores. Perdão. Tudo certo, tudo certo. Esperamos, então, que o setor de energia cresça bastante. Tomara! Agora a pergunta do Alex. Gostaria que você falasse um pouco dos fundamentos técnicos que esse mercado de risco exige, focando naqueles que você vem construindo na sua carreira. Estou pensando em vários lugares que pode ter. Eu acho que é muito importante a parte estatística. Então, assim, saber sobre os modelos estatísticos, saber sobre como
os diferentes modelos, como você pode organizar os dados, o que tirar desses modelos, o que esses modelos te informam. Eu acho que menos o que fazer e mais o que os modelos te dão de retorno. Né? Então, acho que uma coisa que a gente sempre pergunta é assim, mas qual informação isso está trazendo? Né? Quando a gente roda esse modelo e ele te traz esse beta, ou ele te traz... quando você faz esse teste estatístico, né? Esse é maior que esse, que informação é essa? Por que a gente prefere esse beta e não aquele? Por que a gente prefere esse R e não aquele? Por que eu não gosto de um R 97%? Por que eu quero um R que seja, né, um R quadrado que seja maior que 20%? Por que é melhor a gente pôr a tabela assim ou assado? Então, assim, eu diria que para vocês, assim, busquem os porquês, tá? É mais importante você entender os porquês daquilo que está lá. É importante saber fazer a conta, você saber fazer a conta uma vez, mas depois você volta lá e faz a conta de novo, e tem um lugar que você vai pesquisar e vai lembrar, mas deixar sedimentado na sua cabeça o porquê daquilo é muito importante. Porque no dia a dia é isso que vão te perguntar. Vão virar para você e falar assim, mas eu queria entender por que isso aqui não faz assim, assim, assado. E aí você vai puxar da sua cabeça que tal aquele beta lá do modelo XPTO te dava uma luz sobre isso. Então, você pode usar aquele modelo. Então, eu diria que, assim, mais do que só executar, é o porquê daquilo estar ali. E aí, isso acontece tanto na estatística, quanto na matemática, porque, assim, cada uma dessas coisas vai ser um instrumento. E você vai poder usar qualquer um deles. Tem gente que vai usar a estatística com mais facilidade, tem gente que vai usar a matemática com mais facilidade, tem gente que vai usar, sei lá, a computação com mais facilidade. Eu acho que o mais importante é o instrumento que você vai usar, desde que você consiga explicar o porquê dele, vai ser menos importante no final do dia. Desde que você esteja respondendo a pergunta que a gente está buscando, né? Então, assim, por que desse parâmetro? Ou o contrário, eu preciso de um parâmetro que me ajude a considerar que ele tem uma liquidez assim, assim, assado. Então, vai vir para você alguma coisa lá. Mas entenda os porquês. Né? Os modelos, eles não surgiram do nada, eles surgiram por um motivo e existe uma coisa ali. Então, assim, entenda os porquês. É chato, né? Eu sei, eu já tive do outro lado, é muito chato, é trabalhoso, é mais difícil, mas no final se paga, assim, porque eu acho que é o que dá o salto depois. Assim, no final, lá na frente é o salto que você vai assistir acontecer. Então, assim, escolha a área que você tem mais, não sei se é aptidão, ou mais vontade, ou mais facilidade, mas saiba o porquê daquilo está acontecendo. E aí, para risco especificamente, matemática, estatística, codificar é muito importante hoje em dia, tá? Mesmo que não precisa ser C, Python, a gente usa muito MATLAB, a gente usa muito R, tá? Então, assim, pode usar e abusar das linguagens mais, né, que a gente utiliza mais facilmente, não precisa ir no C++, no Java, a gente usa muito Python e muito R também. Tá bom? Uhum. Perfeito. E seguindo ainda nessa linha de risco, o Bruno Clara pergunta se o crescimento da importância dos investidores, pessoa física, muda os modelos de risco adotados. Não muda os modelos, talvez mude alguns parâmetros. Então, por exemplo, a gente tem alguns parâmetros relacionados às corretoras. Então, assim, quanto de
diversificação de uma corretora. Aí a gente tem que olhar se a gente tem que pensar sobre a diversificação, quando a gente olha para uma corretora, a gente tem que olhar se ela tem muito ou pouco. Se a gente, né, de pessoa física, a gente tem que olhar para a liquidez dessa corretora, dado a diversificação que ela tem entre pessoa física e instituição. Talvez mude isso, tá? Mas o modelo como um todo, não. Mas talvez em algum momento a gente tenha que pensar um ou outro parâmetro relacionado a uma nova dinâmica do mercado. Mas, por enquanto, não vejo muita mudança. Perfeito. Acho que agora a gente pode seguir com o Douglas e no final a gente volta para as perguntas que forem surgindo aqui, tá bom? Então, Douglas, a palavra é sua. Consegui. Deus é mais. Consegui. Boa tarde, gente. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né, nesse momento bem importante aí dessa feira de vocês. Meu nome é Douglas Teixeira, eu trabalho aqui no time de carreira da B3, tá? Como a Ana já bem exemplificou para vocês um pouquinho do nosso negócio, que é bem amplo, e é um prazer participar dessa feira com vocês, tá? Agradeço muito o convite aí, né, dos meninos, do Gabriel, do Gustavo aí, que nos chamaram para apresentar um pouquinho mais da B3 e também para nós conversarmos um pouquinho, né, sobre as oportunidades de entrada aqui na Bolsa, como que funciona o nosso programa de estágio, tá? Nesse período aí de quarentena, né, finalização de quarentena que nós estamos vivenciando, né, a maioria dos nossos funcionários estão trabalhando de forma remota, então a Ana está falando com vocês lá da casa dela, eu estou falando com vocês aqui da minha casa no interior de São Paulo, e assim nós vamos vivendo nesse novo normal, não é mesmo? Então, obrigado novamente aí pelo convite. E antes de nós falarmos, né, como vocês ingressam, né, dentro de um programa de estágio na B3, eu queria explicar para vocês um pouquinho de como os nossos estagiários se desenvolvem dentro da Bolsa de Valores, beleza? Para os nossos estagiários e também para os nossos funcionários, nós temos um programa bem legal que se chama B3 Desenvolve. E dentro dele, cada profissional que está conosco tem a sua trilha de desenvolvimento e crescimento. Para os nossos estagiários, nós temos essa trilha pautada na metodologia 70-20-10, onde nós vemos que 70% ali, né, do desenvolvimento do estagiário, ele acontece através, né, da mão na massa. A pessoa pegando para fazer ali, ela vai aprender. Por isso, todos os nossos estagiários são convidados a fazer um projeto para que eles possam avaliar oportunidades de melhorias dentro da sua área e, através dessas oportunidades, criar ações, tá bom? Então, todos os nossos estagiários, eles são convidados a fazerem esses projetos. Pensando ali, né, em uma outra forma de aprendizado e desenvolvimento, nós acreditamos que os nossos estagiários, e pautando muito nos valores que a Ana falou para vocês lá no começo da fala dela, né, esse ambiente de abertura e colaboração e tudo mais, nós acreditamos também que esse desenvolvimento, ele acontece através dessa troca de experiência. Tá? Então, essa troca de experiência, né, ela ocorre nos encontros bimestrais que os estagiários fazem entre eles, também nesse feedback, né, que o gestor dá, seja ele formal ou então seja ele ali no dia a dia mesmo, toda essa troca de interação, e para que isso ocorra, né, é necessário esse ambiente aberto e colaborativo. E o desenvolvimento também ocorre, gente, na forma mais formal, né, que é aquele 10% ali,
E isso seria, né, o que eu gosto sempre de brincar muito com vocês, é a bundinha na cadeira ali, você com o caderninho na mão, sentado, estudando, tá? Eu vi que teve uma pergunta ali falando sobre cursos, a Ambima e tudo mais. Sim, né, a Ambima é um grande parceiro da B3 também, né? E a B3 também tem um hub de educação bem legal, tá? Para quem quiser aí, eu não vi o nome de quem fez essa pergunta, mas dentro da B3 Educação, só jogar lá no Google B3 Educação, tem um hub de educação bem legal e com parceria com diversas universidades, São Paulo, entre outras instituições de ensino também, tá bom? E essas ações aí, né, de desenvolvimento mais formal, elas também fazem parte desse crescimento do estagiário conosco. Então, essas ações propiciam que esse estagiário, ele cresça conosco, né, e também fique mais parrudo profissionalmente falando e também em matéria de conteúdos, tá? Por isso que dentro da B3, o nosso programa de estágio, ele não é short, não é aquele programa de estágio de férias, e sim um programa de estágio regular, com um período ali de durabilidade de 1 ano a 2 anos, ok? Ana, passa para mim o slide, por favor. Porque falando aqui, então, dessa parte de desenvolvimento, sempre surge a dúvida, mas como que eu entro na B3? Tem um processo seletivo específico, né? Como que funciona o crescimento, tudo mais? Gente, a minha mãe está aqui atrás de mim, mas não se preocupe, que não vai ser live do Fábio Pochá, não vai aparecer ninguém de toalha aqui, não, tá? Podem ficar sossegado. Então, o estagiário que faz parte, né, do nosso programa de relacionamento com as universidades, como é a organização estudantil de vocês, né, eles podem se inscrever, né, no nosso banco de dados através desse QR Code. Nós temos uma página especial para vocês, tá? Que é essa página, que está no QR Code aqui embaixo da tela de vocês, que é o jobs.kenovo.com/B3 pelas universidades. E essa página onde nós fazemos as buscas aí dos talentos que surgem aí, né, desse banco do programa de relacionamento com as universidades, beleza? E como que acontece o processo seletivo, então, Douglas? Já que eu já me inscrevi daí, então. O processo seletivo ocorre da seguinte forma. Vocês se inscrevem nesse banco, nós fazemos a triagem desses bancos para as vagas de estágio. Nós estamos trabalhando internamente, nós fazemos a primeira abordagem, né, com o nosso time de carreira e diversidade, e após essa abordagem, nós apresentamos os perfis para os gestores, para que daí sim os gestores possam avaliar toda essa parte de requisitos técnicos, né, bater, como a Ana bem disse, todas essas linguagens que nós utilizamos para as áreas que demandam essas linguagens, né, de programação, para as outras áreas que não demandam, também bater alguns hard skills e alguns soft skills que sejam necessários aí. Então, eu acho que eu consegui bater com vocês um pouquinho, de forma breve, de como, né, vocês se desenvolvem na B3 e como vocês entram. Então, agora a gente aproveita para bater um papinho aí sobre carreira, sobre entrada e sobre processo seletivo. Perfeito. Mandei pergunta no chat, gente. Por favor, aproveita que nós estamos animados aqui nesses minutos finais da nossa prosa. Fiquem à vontade. Manda perguntas. Douglas, então, enquanto o pessoal me pergunta, de quanto tempo acontece o processo seletivo para estágio? Legal. Eu não falei isso porque eu achei que isso fosse surgir essa pergunta, mas é legal. Na B3, as entradas não acontecem em forma de programa, que são aquelas entradas pontuais, né? Ou em janeiro, ou então em junho. Não, as vagas, elas ocorrem através do ano inteirinho, tá bom? Então, conforme a demanda, elas vão surgindo, então, as pessoas podem participar do processo seletivo, o que facilita muito, porque, por exemplo, existem algumas pessoas que estão ali no período final do estágio, e elas estão buscando uma oportunidade, e daí o programa vai aparecer só lá em agosto. Não, né? Então, na B3, elas possuem mais oportunidade de entrada. Perfeito. Lívia, eu vi sua pergunta aqui no chat. Desculpa, Gustavo, acho que você ia ler, mas eu estou com a janela do chat aberta também, que é anos de live aqui.
Pode ficar à O vontade. YouTube já me conhece. Lívia, então, algumas vagas demandam que os alunos estejam nos últimos anos por conta, né, do conhecimento, de toda a grade que vocês adquirem, né, de todo o conhecimento que vocês adquirem com a grade da faculdade, tá? Então, é muito variável, tá? Então, eu não posso lhe precisar. Você tem que estar no último ano para estar estagiando na B3? A preferência é para algumas vagas, sim, tá bom? E algumas outras vagas, talvez não. Então, eu não posso lhe precisar, não. Acima da Lívia, tem uma que eu pergunto assim, Douglas, como seria o plano de carreira da B3? Eu ia falar isso. Quer falar sobre o plano de carreira, Douglas? Sim, a B3 acabou de lançar um programa. Primeiro de tudo, gente, dentro do nosso conjunto de ações, do nosso book de como ser B3, né? A B3 tem uma política bem legal, onde nós instigamos, aprendi essa palavra num baile funk que eu fui, mentira, nunca fui em baile funk, mas nós instigamos os nossos funcionários a serem protagonistas da sua carreira, tá bom? Então, pensando nisso, né, a empresa, né, a organização dá os meios para que as pessoas possam ali, então, criar a carreira dela, né? A gente traz aqui, eu trago aqui agora esse exemplo bem legal que a Ana trouxe para nós mesmos. Não sei se vocês pontuaram, né, e se vocês puderam perceber a fala da Ana, que ela teve toda, né, uma cadência, e a Ana possui um know-how, até por isso que a gente gosta muito da Ana Beatriz também, acadêmico muito forte, e isso fez com que ela fosse se desenvolvendo dentro da empresa. Então, e a empresa também propiciou esse ambiente para que ela pudesse, né, crescer ali e ter essa carreira que ela tem hoje em dia. Falando agora sobre o Minha Carreira, tá bom? Esse plano que nós lançamos agora, mais do que dar esse ambiente para as pessoas se desenvolverem, né, a B3 agora criou tópicos também, né, onde os funcionários podem entrar e criar ali o seu mapa de crescimento junto com essas ações, né, e a empresa dando todas as ferramentas para que esse crescimento possa ocorrer, beleza? Agora, vamos pensar, e que forma que as pessoas podem crescer dentro da companhia? Primeiro, para os estagiários, que eu acho que são as oportunidades que vocês estão buscando, tá? Dentro da B3, nós não temos um programa de trainee estruturado, tá? Nós estamos criando um programa de desenvolvimento e aceleramento de carreira, mas para a área de risco, né, que está dentro do que a Ana falou para nós aqui da contraparte central. Então, para essa área sim, mas para as outras áreas nós ainda não temos esse programa de aceleramento de carreira, tá bom? Por quê? Porque nós acreditamos no potencial dos nossos estagiários. Como, por exemplo, o nosso estagiário, a partir do 8º mês que ele está conosco, ele já pode participar de um programa de recrutamento interno, tá? Para galgar outras vagas dentro da companhia. E se na área dele tem essa oportunidade, através, né, da abertura de vaga, a partir do 8º mês, o estagiário também já pode ser efetivado, tá? Só para trazer um parâmetro para vocês aqui, ano passado, cerca de 40% dos nossos estagiários foram efetivados, frente a um mercado que efetiva ali de 25% a 27%. Então, é uma taxa de conversão de estagiário para funcionários efetivos muito alto. Por isso que na B3 nós não temos esse programa de trainee estruturado, tá bom? Nós damos toda a ferramenta para que esses estagiários continuem conosco e cresçam conosco, tá? Então, nós temos bons exemplos aqui de estagiários que ingressaram conosco e hoje em dia possuem uma carreira bem estabilizada dentro da nossa companhia. Ok? Acho que eu respondi 2 perguntas com uma cajadada só. Posso só te complementar, Douglas? Tem algumas coisas que eu acho que a B3 ganha muito em efetivar, né? Igual a gente estava conversando, tem muitas coisas que a B3 é única. Então, para você trabalhar melhor, a gente te ensina coisas que tem só na B3. Por ser a única bolsa, por ser a única clearing, a única contraparte, por ter essa estrutura única ainda ainda no Brasil.
E por mais que tenha, igual a gente falou, né, concorrências em muitos lugares, a forma como a gente está estruturado ainda é muito, muito única. Então, essa visão, a gente ganha muito de você ficar dentro da B3. Então, a gente quer muito que você venha e que você queira ficar com a gente. Então, esse é um ponto, né, aí a gente sempre, quando a gente tem aí os estagiários ou os consultores ou, enfim, quem vem trabalhar com a gente nunca quer deixar eles saírem. E a gente gosta muito dessa visão de fora também, porque, como eu falei, eu sou cria da B3, eu já tenho um jeito de pensar e eu gosto muito das pessoas novas que estão vindo com outros pensamentos, com outras visões. Então, isso é muito importante para a gente também. E a gente valoriza muito isso. Então, essa é a minha forma de explicar os 40% do Douglas aí, como quem não deixa as pessoas irem embora. Quem fica assim, não, Douglas, tem que deixar ficado. Quem fica pedindo a vaga pro Douglas, né? Porque eu sou a pessoa do outro lado que fica falando, não, Douglas não vai embora, vai ficar, a gente tem que dar um jeito, acho um jeito, entendeu? E o que é legal, Ana, você falando isso, veio muito na minha cabeça, né, alguns pontos, por exemplo, nós fomos, pelo segundo ano consecutivo, a melhor empresa para se estagiar no ranking da Love Mondays, né, que agora se chama Glassdoor. Porque tudo isso que a Ana está trazendo para vocês, esse ambiente de acolhida e de manutenção do estágio, faz com que as pessoas que estagiam conosco queiram ficar, e por isso elas acabam ali continuando e a sua carreira conosco e se estabilizando dentro da nossa organização, o que é muito legal, porque nós propiciamos todo esse ambiente para o estagiário, né, mais agradável. Às vezes fica muito na mente que, por se tratar de um ambiente de bolsa, seria um ambiente hostil. E não, a B3 possui, depois, né, da sua fusão, e através, até mesmo antes, né, da fusão, todo esse lance de ser essa empresa mais free. Nós podemos perceber isso através até mesmo do nosso dress code, né, que em 2017 foi liberado, né, nós temos um dress code free, toda essa política que a Ana também falou no começo da fala dela, de núcleos de diversidade que nós também temos dentro da companhia, olhando aí também para esse público diverso que está dentro da casa. Então, através disso, a gente consegue traduzir todo esse encantamento dos estagiários para a organização, que traduz nesses 40% de estagiários que ficam conosco através das nossas vagas efetivas. Muito legal, Douglas. Acho que a gente fechou com chave de ouro, aí falando sobre o estágio da B3, a carreira. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, Douglas e Ana. Foi muito bom o evento, o pessoal participou bastante, batemos mais de 100 pessoas aí. Muito legal, muito obrigado, Ana, pela sua aula. Muito obrigado, Douglas, pelas oportunidades que você falou pra gente, como a gente pode fazer na B3 e tudo mais. Eu agradeço muito a presença de vocês e de todos que participaram no evento. Foi muito bom para todo mundo. Muito obrigada pelo convite e até a próxima, gente. Isso aí, muitíssimo obrigado, Ana, muitíssimo obrigado, Douglas. Foi excelente. Tenho certeza que o pessoal gostou pra caramba. E para o pessoal que está aqui ainda, não esqueça que essa semana a gente ainda tem mais 4 eventos. Amanhã a gente tem um com a Azul. Vai ser super bacana também, na mesma pegada. Mas, Ana, muito obrigado, Douglas. Muito obrigado pelo tempo aí, por disponibilizar, pela organização e por tudo aí. Foi um prazer ter vocês com a gente.